Oi pessoal, boa tarde. Então, hoje eu trouxe para vocês uma pergunta de uma coach, que também pode ser a sua pergunta, que já foi a minha pergunta, e na verdade ela é um constante aprendizado. É sobre o autoconhecimento. Então, ela falou: Tarsi, me ajuda nesse processo de autoconhecimento, depois dessas meditações, desse processo de coach, cada dia eu me pergunto mais quem sou eu, né? O que é que realmente, qual é a minha missão de vida, o que é que realmente eu vim fazer aqui. E nesse mergulho lindo, eu trouxe para ela a contribuição de um livro. Um dos primeiros livros, logo no começo, que eu comecei a estudar tudo isso, foi o do Osho. Um livro muito bom, eu super indico esse livro. Ele tá todo marcadinho aqui, porque eu sempre estou estudando, tirando dúvidas e trazendo para os meus clientes. E o nome do livro é Destino, Liberdade e Alma. E o primeiro capítulo dele, ele fala justamente sobre isso. Quem sou eu? Eu vou compartilhar um pouco com vocês e depois a gente troca uma ideia. Quem sou eu? Tem que ser perguntado nos recantos mais profundos do seu ser. Você tem de ressoar com essa pergunta. Você tem de ressoar com essa pergunta. Ela tem de vibrar em você, pulsar em seu sangue, em suas células. Tem de se tornar um ponto de interrogação na sua própria alma. E quando a mente está silenciosa, você vai saber. Não que alguma resposta será recebida por você em palavras. Não que você será capaz de escrever em sua agenda. Esta é a resposta. Não que você consiga dizer a alguém. Esta é a resposta. Se você conseguir dizê-la a alguém, esta não é a resposta. Se você conseguir escrevê-la em uma agenda, esta não é a resposta. Quando a verdadeira resposta aparece, ela é tão existencial que é inexpressável. Então, eu mesmo sou uma pergunta. Eu não sei quem sou. O que fazer? Para onde ir? Permaneça com a pergunta. Não faça nada. Não vá a parte alguma. Comece acreditando que qualquer resposta permaneça com a pergunta. Aí na próxima página, na página 12, ele continua. Essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Permanecer com a pergunta, não buscar a resposta. Porque a mente é muito perspicaz. Ela pode fornecer uma resposta falsa. Ela pode consolá-lo. Pode lhe dar algo a que se agrade. E então a pergunta não é respondida, mas suprimida. Então você vai em frente, acreditando na resposta, e a pergunta permanece nas profundezas do seu inconsciente, como uma ferida. A cura não aconteceu. Se você permanece com a pergunta, não estou dizendo que vai receber a resposta. Ninguém jamais receberá alguma resposta. Se você permanece com a pergunta, pouco a pouco a pergunta desaparecerá. Não é que a resposta seja recebida, não há respostas. Não pode haver, porque a vida é um mistério. Se houvesse resposta, a vida não seria um mistério. Não há respostas para a pergunta, ela não pode ser esclarecida. Não é um quebra-cabeça, é um mistério. E um quebra-cabeça pode ser resolvido, por mais difícil de resolvê-lo. Um mistério não pode ser resolvido, não por ser difícil, ele é muito simples, mas sua natureza é tal que ele não pode ser resolvido. Então, permaneça com a pergunta alerta, consciente, não buscando, não tentando encontrar uma resposta. Por mais difícil que isso seja, se você pode fazê-lo, pode ser feito eu. Eu fiz. E todos aqueles que dissolveram as suas perguntas o fizeram. A própria consciência, o fogo da consciência, a queima da questão. O sol da consciência dissolve a pergunta. Ela desaparece. Ela evapora. Certo disto, de repente, você descobre que está ali e a pergunta não está. Não é que a pergunta tenha sido substituída por uma resposta. Não há alguma resposta, mas a pergunta simplesmente desapareceu. Você está ali sem nenhuma pergunta. Essa é a resposta.
Você, sem uma pergunta, é a resposta. Não que seja capaz de dizer quem você é. Você vai rir da própria pergunta. A pergunta se tornou absurda. Em primeiro lugar, a própria indagação estava errada, mas nesse exato momento você não consegue entender isso. Você tem de perguntar. Você tem de perguntar muito intensamente. Faça a pergunta, mas não peça a resposta. Então, gente, essa é uma questão muito profunda e praticamente 80% dos meus coaches no processo de autoconhecimento, principalmente quando mergulham na meditação, eles fazem, tá, assim, como é que eu descubro se eu tô no caminho certo, se eu me conheço, se eu sei quem eu sou, se as coisas na vida fazem sentido. Por que as pessoas fazem isso, né? Por que a gente se pergunta tanto? Por que tanta ansiedade? Por que tanta falta de autoconhecimento? E lá na frente ele fala um pouquinho também sobre isso aqui, ó, que faz muito sentido. Por que a gente vive assim? Uma pessoa fez uma pergunta para ele. Tenho com frequência a sensação de que não estou fazendo algo que deveria estar fazendo, ou que não estou fazendo algo que não deveria estar fazendo. De que algo tem de mudar? Depressa. Uma preocupação de um estudante. Eu não vou passar de ano. De que posso ser expulso. Enfim, né? Tantas vezes a gente traz isso. Normalmente, sempre a gente traz isso. Se tá na profissão certa, o relacionamento certo. Se o coração da gente tá vibrando de felicidade, se a gente tá no caminho e não acorda todos os dias com ansiedade, com medo. E ele vai explicando aqui, ó, por quê. Assim nós todos temos sido criados. Toda a nossa educação, na família, na sociedade, na escola, na faculdade, na universidade, cria uma tensão em nós. A tensão é fundamental, de que você não está fazendo aquilo que deveria estar fazendo. E essa tensão persiste durante toda a sua vida. Ela o acompanha como se fosse um pesadelo. Está sempre assombrando, nunca o deixa descansar, nunca lhe permite relaxar. Se você relaxa, ela vai lhe dizer que o que está fazendo? Você não deve relaxar. Precisa fazer alguma coisa. Se está fazendo algo, ela vai lhe dizer o que está fazendo? Você precisa descansar um pouco. E isso é fundamental, do contrário, você vai ficar louco. Você já está à beira disto. Se você faz algo de bom, ela vai lhe dizer, você é um tolo. Fazer o bem não compensa, as pessoas vão lhe enganar. Se você fizer algo de ruim, ela vai lhe dizer, o que está fazendo? Você está preparando o caminho para o inferno, você vai sofrer por isso. A mente nunca vai deixá-lo descansar. Faça você o que fizer, ela estará sempre o condenando. Então, os verdadeiros, né? Para ser verdadeiramente alegre, não podemos, dessa forma, não participamos da celebração que é a existência. Então, gente, nós nascemos e já tem um roteiro pronto das nossas vidas. E por isso que quando a gente cresce e atinge todas as metas estabelecidas pela sociedade e a gente chega lá no topo, muitas vezes nos deparamos com o vazio. Porque não era isso que a gente queria, né? Foi imposto, a gente acreditou que aquilo era o que a gente precisava, cumprir todas aquelas tabelas rotuladas, e aí só que não era bem isso. Então, a importância desse autoconhecimento, a importância desse mergulho, não para saber dizer quem eu sou exatamente, porque essa resposta não é possível, como o próprio Osho fala. É algo tão lindo, tão sagrado a nossa existência, que não dá para descrever com palavras, que não dá para traçar, eu sou A, B ou C, eu sou muito mais do que um rótulo, do que uma palavra, né? Não precisa dessa resposta clara. O que a gente precisa sentir é paz, o que a gente precisa sentir é felicidade, é plenitude, é equilíbrio. Quando a gente está se sentindo bem, esse é o termômetro, estamos no caminho certo. Mas quando vem a ansiedade, o medo, a angústia, é um sinal do nosso próprio corpo pedindo, mergulhe dentro de você. Você veio aqui para mais coisas, estamos aqui para grandes coisas. E o principal delas, ser feliz.
perguntasse como é que eu faço. Como é que eu faço para fazer esse mergulho, para me sentir bem, para me encontrar? Então, a maior e a melhor técnica hoje é a meditação. Ela é gratuita. É você com você. Mas para as pessoas que não conseguem ainda fazer a meditação, porque o barulho da mente é muito grande, as informações, a agitação, as telas mentais, né? São muito intensas. Então, desenvolvemos várias técnicas, uma delas é o Reiki. Tem também a meditação através do Reiki, que é a canalização de energia através das mãos do terapeuta, trazendo o equilíbrio dos 7 chakras. Tem também a meditação Theta Healing, que ajuda nessa condução da meditação guiada, que leva para um momento de relaxamento, né, nas ondas tetas, que ajuda a limpar algumas crenças. Tem os próprios processos, né, de terapias holísticas. Existem diversas formas. Cada pessoa vai encontrar o que se identifica, o que o seu coração tem afinidade, porque nem sempre o que é bom para mim é o que é bom para você. O que interessa é você sentir afinidade com a energia do terapeuta, é você sentir confiança, é você buscar. Ah, eu vou testar isso, eu não me senti bem, eu vou fazer isso, ainda não encontrei. Mas procura, gente. A gente não veio aqui de passagem, a gente veio aqui para ser feliz. E essa é a nossa maior responsabilidade. Antes sequer de pensar em cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Porque como que a gente vai poder ajudar alguém se a gente não tá bem? Então vamos se cuidar, vamos se amar, vamos organizar essas ideias, colocar para fora tudo de bom que a gente tem, que é muita coisa. Então é isso. Eu parei para refletir um pouquinho, porque essa pergunta do autoconhecimento vem sendo bem recorrente e até inspirada nessa coach maravilhosa. Eu trouxe um pouco do livro do Osho para vocês e fica a reflexão. Eu tô no caminho? Eu tô nesse mergulho? Um abraço e uma ótima tarde para vocês.